Olá, tudo bem com você? Vamos dar continuidade ao nosso curso, vamos dar continuidade aos nossos códigos. Só para esclarecer, nós fizemos várias classes na videoaula anterior. E perceba, através dessas classes, com funcionalidades muito pontuais, é que você vai construindo um software. Então, logo na unidade 1, eu falei de algoritmos que influenciam no nosso dia a dia. Dei vários exemplos e falei num caso em particular do Waze, que é logo a nossa primeira videoaula, que eu falo do trajeto de eu sair de casa até o trabalho e voltar usando um aplicativo para celular, ou seja, qual é o algoritmo que está por trás. Então, fazendo uma associação entre um algoritmo, o conjunto de algoritmos que estão dentro daquele app, com as classes que nós criamos, na verdade, entenda o seguinte, cada classe representa um algoritmo específico. Inicialmente, um algoritmo, nós vamos ver depois que nós podemos ter vários algoritmos, várias rotinas, várias atividades dentro de uma classe Java. Não quero confundir você. E essas classes vão estar conversando entre si. Na verdade, a gente cria objetos dessa classe. Isso é um assunto visto no meu curso específico de Java. E aí, esses objetos conversando entre si, você consegue adicionar as funcionalidades entre eles. Então, resumindo, quanto mais código eu tiver, mais funcionalidade, mais algoritmos eu tenho. Eu combinando esses algoritmos, eu passo a ter softwares cada vez mais complexos e mais poderosos. Então é isso que eu quero que você entenda. Para você chegar a desenvolver um app, tipo um Waze da vida, um Google Maps da vida, você não vai ter um algoritmo, você vai ter vários algoritmos combinados entre si, funcionando em conjunto. Perfeito? Então perceba que o que você está aprendendo, operações de entrada, processamento, saída, são as operações que qualquer software vai utilizar. Só que a combinação de um conjunto de algoritmos vai fazer com que você consiga elaborar e projetar um software de média e alta complexidade. E isso, claro, é ao longo da sua caminhada como desenvolvedor de software. Mas você está no caminho certo e eu estou aqui para te ajudar, perfeito? O que eu quero falar na videoaula de hoje? Fluxos de execução. Até agora, o que nós vimos nos nossos códigos? Início do código, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, fim do código. É basicamente isso. Ou, traduzindo para o Java, abre chaves, lá dentro do método main, abre chaves, aí coloca o código, fecha chaves e acabou. Esse é o fluxo tradicional de execução. É o fluxo que a gente chama de sequencial, conforme você pode ver aí no slide. Então perceba aí no slide que eu tenho duas formas de representar o fluxo sequencial. Uma através do comando 1, 2 e 3, um após o outro, ou a figura ao lado, comando 1, comando 2, comando 3, ou seja, segue uma estrutura sequencial na execução das instruções, sejam elas de entrada, de processamento e de saída, sendo que o comando 2 só é realizado após a conclusão do comando 1, o comando 3 só é realizado após a conclusão dos comandos 1 e 2. Esse é o fluxo sequencial. Mas os algoritmos do nosso dia a dia não seguem um fluxo sequencial. Tem diversas situações que precisam ser testadas. Então não dá para você seguir esse fluxo sequencial. Também tem situações que você tem que repetir N vezes determinado conjunto de instruções. Então veja, aí no slide você pode perceber, eu tenho fluxo tradicional, sequencial de execução, do início ao fim, seguindo uma sequência. Eu tenho fluxo, um desvio nesse fluxo de execução, dependendo de uma determinada condição, eu não realizo determinados comandos, determinadas instruções. E eu tenho um fluxo de repetição de instruções. Dependendo da situação, eu posso repetir aquele conjunto de instruções várias vezes. Perfeito? Quer um exemplo? Imagine o seguinte, se a média aritmética do aluno for igual ou superior a 5, eu vou dizer o seguinte, o meu programa vai dizer o seguinte, beleza, você está apto a cursar o próximo ano letivo. Mas caso contrário, se você não conseguiu tirar uma nota no mínimo 5, você está reprovado, você vai repetir o ano. Esse é um exemplo de uma condição, é um exemplo de um desvio de fluxo de execução. E o foco dessa nossa unidade é estudar fluxo de execução, os 4 tipos de fluxo de execução que nós temos e a gente vai estudar agora. Perfeito? Então, tipos de fluxo de execução. Condições. Vamos dar uma olhada numa definição aqui do nosso slide. Na construção de algoritmos, determinadas instruções só deverão ser executadas se uma determinada condição for satisfeita.
Por exemplo, para acessar determinado sistema de informação, é imperativo o fornecimento dos dados pessoais, como uma senha ou como os dados biométricos. Então perceba, a condição faz parte do nosso dia a dia. E não poderia ser diferente, os nossos algoritmos também vão utilizar condições. Então imagine que você elabore um algoritmo que dê acesso a um determinado sistema, que possibilite ou não acesso a um determinado sistema. Você vai ter que informar, passar informações pessoais para ter acesso àquele sistema. Se as informações pessoais passadas forem corretas, você tem acesso ao sistema. Se elas não forem corretas, você não tem acesso ao sistema. Simples assim. Isso é um exemplo de um fluxo de execução que vai sofrer um desvio por causa dessa condição. Um outro exemplo, imagine que você tenha, na sua porta você colocou uma fechadura digital. Para você ter acesso à sua casa, você tem que digitar a senha correta da fechadura digital ou tem que colocar a sua digital no leitor da porta para ele identificar se a senha que você digitou ou se a sua digital estão previamente cadastrados para ter acesso ou não à residência. Este é um exemplo também de uma condição que você deverá testar. Perfeito? E qual é a ideia das estruturas de seleção? Como é que a gente trabalha com essas estruturas de seleção dentro do nosso algoritmo? Como é que nós fazemos isso? É uma forma muito simples. Dada uma expressão lógica, a gente verifica se ela é verdadeira ou falsa. É basicamente isso. Se for verdadeira, você realiza determinada operação. Se for falsa, você realiza outra operação. Sendo que essa condição sempre deverá dar um valor verdadeiro ou falso. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Então aqui no slide, qual é a ideia? Você tem uma condição. Essa condição é uma expressão lógica. Por isso que nós estudamos na unidade anterior expressões lógicas. Por isso que nós vimos lá as operações relacionais, operações lógicas, por causa disso, porque isso influencia na construção dos nossos algoritmos. Então a estrutura de seleção permite a escolha do tipo de ações a serem executadas de acordo com essa condição. Se essa condição der um resultado verdadeiro, eu posso definir um bloco de instruções a serem feitas. Se der falso, eu posso definir que nenhum bloco vai ser feito ou um conjunto de outras instruções sejam realizadas. Essa é a ideia que eu tenho por trás da estrutura de seleção. Perfeito? Então, entendido isso, vamos ver quais são os tipos de estruturas de seleção que nós temos. Basicamente, nós temos 4 tipos de estrutura de seleção. Seleção simples, seleção composta, seleção encadeada e seleção de múltipla escolha. Você vai ver que trabalhar com seleção na construção dos algoritmos é uma coisa muito simples, muito fácil e muito intuitiva para a gente à medida que a gente está escrevendo o código. Vem comigo, na próxima videoaula eu vou lhe mostrar como é que a gente vai trabalhar com cada uma dessas. Vem comigo, vamos lá!